dos sistemas de saúde, rumo a uma melhoria sistémica. Convido a subir ao palco Oliver Grun, professor na Faculdade de Gestão, Economia e Sociedade na Universidade de Witten-Herdecke, na Alemanha, e assessor da Organização Mundial de Saúde. A moderação é de Maria de Belém Roseira, presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, ex-ministra da Saúde, ex-ministra para a Igualdade. Bem-vinda. Atenção ao microfone de mãos, obrigada. Muito boa tarde. Permitam-me umas palavras muito breves em português antes de saudar o nosso orador, no sentido de felicitar o professor Luís Campos, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Saúde e Ambiente, pela organização desta conferência que teve um grande impacto, tem tido e vai ter ainda um grande impacto na transformação necessária relativamente às questões ambientais que os sistemas de saúde devem resolver, até porque nós sabemos que um dos grandes impactos da transição climática é precisamente o mal que causam do ponto de vista da saúde das populações. E dizer que, como estamos numa sexta-feira à tarde, é natural que, apesar de termos tido 2.000 participantes, neste momento estejam pouco resistentes na sala. De qualquer das formas, o importante é o talento do convidado, que é um convidado de ouro para o encerramento desta sessão. Eu vou já apenas saudá-lo e dar-lhe a palavra para que os nossos timings sejam rigorosamente cumpridos. Professor Oliver Grun, it's an honor to have you here. Your curriculum vitae is fantastic, so I think that we can learn a lot about you, about your, with your knowledge and your experience. And so I think you are going to talk with us and for us about how we can change in order to change what has to be changed for the better future. So the floor is yours, and thank you very much for coming. Obrigado. Thank you very much for your kind introduction, and pleasure to be here. In healthcare, we often measure our success in terms of all the things we're doing. But I'd like to propose that perhaps we should also measure success in terms of the things we're not doing, and that is a focus on low-value care that I want to present. So you probably have seen this slide already during the last 2 days of the Congress. We know climate change is already impacting on health outcomes through heat-related illness, through respiratory illness, and many other illnesses, and that is already well understood and discussed. But there is another side of the equation that I've seen also being discussed on the agenda of this conference, namely that healthcare itself is contributing to climate change, and overall, on average, health systems contribute around 5% globally to the net emissions. And one of the quotes that has been very frequently cited in the report from Healthcare Without Harm that is referenced here is that if the sector was a country, it would be the 5th largest emitter on the planet. That is thrilling as a result to think about this extent. But another citation from the report is even more concerning, namely that healthcare contributes to more emissions than aviation and shipping globally combined. And you can see in the table, Portugal is somewhere in the middle compared to other systems. It is also a high
emitter of greenhouse gas emissions, but not as high as other countries in the world. Now, when I first saw this slide, which you probably have also seen based on the 3 scopes from the Kyoto Protocol, I was really concerned that most of the emissions are related to scope 3. You have to understand that in Germany we are discussing a lot of scope 1 and 2 emissions, and a lot of the effort is on putting new windows in hospitals and photovoltaic panels on the roof and new heating systems, which is all fantastic, but it's just scraping on the surface, and there's so much more that happens along the global supply chain. So when I first saw this graph, I really thought, well, what could be done to address scope 3? And I think this is a key challenge, and I believe low-value healthcare and addressing low-value healthcare might help us address the scope 3. Before we go into more detail, just some numbers to put this all in context. In the last few years, a lot of studies have actually conducted life cycle assessments to produce exact figures on how much global or how much emissions are associated with certain activities. And we know that on average, a day in a hospital accounts for 45 kilograms of CO2 a day. And if you move to a higher intensive ward, intensive care unit, that almost triples. We also know, it's well established, that anesthetic gases have a huge impact on the environment, particularly desflurane. And we can also see from the literature that depending on the way we are organizing care, the CO2 impact is hugely variable if you look at cataract or hysterectomy surgery and procedure. Depending on the way we organize, the context, the country, the CO2 impact varies widely, and we can learn a lot from that. Now, another thing that is important to note that is healthcare climate footprint is related to spending, but not necessarily to quality. So we see for low and middle income countries, as they're building infrastructure for healthcare, the emissions are rising. But we also see that for high income countries, an increase in emission is not necessarily associated with an increase in better access or better quality. So the curve is flattening. It's like a Preston curve for climate impact on healthcare systems. So that gives us a lot of food for thought on organizing healthcare systems in a way that produce less impact on the environment. When it comes to specific areas of implementation, what could be done about it? We have a lot of evidence already. We know from a large survey that was recently conducted with 3,000 clinicians in 132 countries that there's a long list of activities and strategies to reduce the environmental impact in healthcare. It is related to recycling, to energy, to waste disposal. And so there are a lot of things that can be done. But there's also risk of fragmentation of efforts if each clinical department, each hospital derives new ideas and strategies to implement climate-friendly hospital practices. But another point on the slide is very important. There are areas of strategies to reduce the environmental impact of healthcare that may have unintended consequences, or at least there is a perception that there might be unintended consequences. And that is particularly related to sterilization or the use of single-use consumables. And there might be countries or contexts where single-use items are justified, whereas in other settings it's perfectly safe to re-sterilize material. So we need to consider the balance between feasibility and safety in our strategies. One example that I was very impressed by was the work done by Professor Bangu in Birmingham, who conducted the first net zero surgery. So together with his team, he conducted a laparoscopic surgery and reduced the emissions associated with that surgery by 80%. So how have they done it? Well, they looked at all the areas of emissions, such as anesthetic gases, energy and waste, and protective equipment. They took a status quo analysis on what they're currently doing, and then
looked at the maximum and evidence for strategies to reduce the climate impact. So instead of Desflurane, they use IV, intravenous anesthesia. They looked at energy consumptions and waste disposal, reusable surgical gowns. They cycled to work, and they planted 3 trees to offset the carbon. And the trees will probably do a lot of good during the summer, bringing shade. So that's a fantastic example on what could be done by a single team in a hospital. But this is a net zero surgery. What does it mean to move to a net zero health system? The questions, the challenges are broader, and the Health Foundation has discussed that and asked the question, are broader strategies needed? So instead of understanding ways how we can make our clinical service in hospital more environmentally friendly, maybe we should look at preventing them in the first place by better disease prevention. Maybe we need to educate patients better in the use of inhalers to prevent that reliever inhalers are used. Maybe we need to move care out of hospital, if we can, closer to the community. And in Manchester, that led to a 50% reduction in emissions. And perhaps we can look at very single activities, such as the decrease in cannulation in ER rooms at Charing Cross Hospital, which led to a significant reduction in carbon emission, 19 tons a year, but also financial savings. And I guess hospital managers would be particularly interested in seeing this kind of synergy between climate impact and financial savings. But this leads to yet another question. And the question is, how much spending in healthcare is wasted? And I've heard from previous discussions and workshops and abstracts that the spending on healthcare was discussed. Now, one of the seminal reports in this field is the report from the Organization for Economic Cooperation and Development, which released a report almost 10 years ago on tackling wasteful spending on health. And here, waste has a different connotation. We're not talking about waste in an operating theater that can be disposed or burned or put in landfill. We're talking about wasteful activities, activities that could be prevented or avoided. And this report distinguished 3 different areas of such waste. Wasteful clinical care, related to adverse events which shouldn't happen in the first place, driven by errors, ineffective or inappropriate therapies that are not evidence-based, or unnecessary duplication of test results. Waste in relation to operational processes, such as inefficient deliveries and costly inputs, and governance-related waste, such as resources that do not directly benefit patient care, and in the worst case might be fraud or corruption, which also exist in healthcare. But I only want to focus on wasteful clinical care, because here the evidence is very, very strong, and this is really what is represented in the concept of low-value care. Now, this topic of low-value care is very timely. The European Commission, the expert group on health system performance assessment, just released a report 5 months ago on low-value care, and that report is recommendable. It summarizes a lot of the evidence on low-value care, that about 30% of healthcare activities in high-income countries are wasteful and unnecessary. In the EU, 1/5 of the healthcare expenditure contributes minimal to health outcomes. Low-value care is a driver for patient safety, incidents, adverse events, and exposing patients to activities without clinical benefits. And low-value care also generates negative externalities. So what does the EU particularly mean when it talks about low-value care? And here's also the link to the environment, the topic of today. So low-value care is care that harms the patient. We know from 30 years of patient safety research that 10% of the patients experience some sort of adverse event or harm. It might be services that do not benefit the patient. In Germany, we are currently discussing again whether health insurance should pay for homeopathy. Has no effect. Low-value care is also care for which more cost-effective strategies or alternatives are available.
Low-value care is care if there are more environmental, sustainable alternatives available, and if there are less costly services available. So what is really new here in this report is that compared to the OECD report, the environmental impact of low-value care is specifically addressed and quantified. The OECD, in another very recent report on decarbonizing health systems, has posited that reducing low-value care in hospital could reduce hospital emissions by 25%. 25%. A quarter of all emissions of hospitals could be avoided by reducing low-value care. And I will give examples of low-value care in a moment. But that is not so easy. We also know that this focus on health systems and low-value care, health systems have been quite stubborn in addressing that. Jeffrey Braithwaite from Australia has published a paper with the title, 3 Numbers You Need to Know About Healthcare, 60, 30, 10. And he refers to 60% of care that is evidence-based, if you look at medical records and compare with clinical guidelines. 30% of care is low-value care, not generating direct patient benefit, and 10% of care results in patient harm. Now that's, of course, these look like very bold figures. If you apply them to the health system CO2 output of Australia, then it's a huge amount, and this is it's an extrapolation, it's not a detailed analysis, but from this extrapolation we can see that the impact might be significant if we take a more broader systemic perspective. So low-value care in Australia alone amounts to 8,585 kilotons of CO2. So it's a huge amount. Now the question is, who decides what is low-value care? And many people might have an opinion about that, but I think what is worth mentioning is that the medical specialist organizations have been really spearheading the debate on what is low-value care. So it's not necessarily only coming from patient complaints or from insurers that don't want to pay for services. It's coming from the medical profession itself. So the Choosing Wisely campaign has worked with medical specialty organizations and identified a lot of procedures which are not evidence-based, which do not provide patient benefit, and which should be de-implemented. I did a search, and Choosing Wisely also exists in Portugal. It has on the Facebook page more than 4,000 followers, which is great. So people are aware of that, apparently, and there are lots of recommendations in Portuguese published by the Portuguese societies on low-value care. But the question is, well, what is the impact of that? Has low-value care really decreased over time? The largest study on this is coming from the United States, published 5 years ago, and based on 21 million people under Medicare. And the researchers looked at claims data, at procedure codes, diagnostic codes, ATC, medication codes, to define care as low or high value care. And they found out that despite the national education campaign, the amount of low value care, the usage and its funding, its spending has barely decreased. And that's probably, again, because of systematic factors, because we are aware that certain interventions are of low value, but we're still being paid for volume. Hospitals are still being rewarded to produce a lot of output, so it's not surprising that, that the reduction is not more pronounced. Now, 3 examples that I want to give before I'm coming to the end. One specific example is about inappropriate biopsies for prostate cancer, and I've converted all 3 examples in millions of liters of gasoline, because it's a very topical discussion, the price of oil and gas. So here the researchers looked at biopsies conducted in the United States. It's about 1 million biopsies for prostate cancer, and Liebman and others conducted a very detailed life cycle assessment to estimate the carbon emissions associated with
prostate biopsies. It's about 81 kilos. And then they used data from other studies to identify in which areas biopsies are inappropriate. It's about 30 to 50%. And they concluded that for each 100,000 biopsies that could be avoided, which seems realistic given the percentage avoidable, 4.1 million liters of gasoline would be consumed in order to correspond to the CO2 impact associated with the biopsies. Another example from Germany, a few years ago, we looked at admissions from a nursing home to a hospital because we've seen that very frequently elderly people living in nursing homes are being admitted to the hospital on a Friday afternoon. It's typically not medical need, it's an organizational issue. There's no GP available to look at a wound or prescribe something. So in order to be safe, the nursing homes calls the ambulance and sends the person to the hospital. We estimated that using national health insurance data based on a consented list of diagnoses which should not be admitted to a hospital. And we estimated that 220,000 admissions of elderly people could be avoided. That's 768 million of spending, but also 29 million kilograms of CO2 and 15 million liters of gasoline. So the prostate biopsies had 4 million. This would be 15 million liters of gasoline as a corresponding value. And then the last example comes from imaging. Imaging is well established that there is an overuse on the technology. 4 to 26% of all imaging procedures are considered inappropriate. There's a very detailed report from the RAND Corporation that was used to model the CO2 impact of imaging procedures in the United States. And Hanneman and colleagues estimated that the emissions that are attributed to inappropriate medical imaging amount to 3.5 to 129 kilotons of CO2. So this would approximate to the greenhouse gas emissions of 1.2 to 65 billion liters of gasoline per year. And 65 billion liters of gasoline a year, I asked ChatGPT roughly, that is about the amount of gasoline that is parked in the Strait of Hormuz at the moment. So think about that. Anyway, this brings me to the concluding points. I started with a systematic approach, a systematic perspective, putting environmental emissions in the context of low-value care. And from the literature and from conferences like these, we know that there are numerous examples to reduce the environmental impact of healthcare. But there's a risk of fragmentation of efforts. Now, the evidence on low-value care that has been put in the focus with the new EU and OECD reports really help us to look at potential Scope 3 emissions by avoiding activities altogether. There's so much done in healthcare that could be avoided without doing harm to patients, without having an impact on the quality of care, and at the same time having a huge positive environmental impact. It also means that if we're thinking about new models of care, such as providing care in the community rather in the hospital setting, to avoid emissions, to avoid readmissions, to avoid redundant services, we need to accompany these new models of care with policies that guide the implementation of those policies. Because if we keep on paying for volume through DRGs or fee-for-service, we are not going to be able to de-implement inappropriate care, low-value care as much as we want. And that means all actors really have to play a role in this. We need a partnership of national policy actors, purchasers, hospital managers, clinicians, which are extremely active already, citizens and patients. So all of that really brings me to one concluding sentence, which is the following. The key point is simple. Emissions are not a side effect of healthcare. They are a consequence of how we organize care, and a significant amount can be reduced without negatively affecting patient care. So I start with the saying that in healthcare we measure success by doing a lot and measuring our output.
And I think we should start looking at what could be avoided, how can we emphasize the focus on low-value care to reduce spending, improve quality, and reduce the environmental impact of healthcare systems. Thank you very much. Thank you so much, Professor Oliver Grün. As we say in Portugal, you closed this conference with a golden key. And I just would like to tell you, because we have hours to close the conference, that I'd like to finish this so simple presentation of you, calling for my ancient studies of philosophy. As you are German, I revisited Hannah Arendt, and in the early 50s, she taught us our whole economy has become a waste economy in which things must be almost as quickly devoured as discarded as they have appeared in the world. Hannah Arendt in Human Condition. She was very, very upset with how we were working in replacing the durable goods by things for consumption only. And that's the error, the mistake we committed, and now we are paying that. I very much emphasize the interest of your presentation, the synthesis you gave us, completely appropriated with the oil crisis we are living now because of this unacceptable war with Iran. So, Professor, thank you very much, and come again, because you have much to teach us. Thank you. Please. Obrigado. Chegou o momento de apresentar as conclusões dos workshops. Chamo ao palco Emanuel Valpassos, médico de saúde pública e CEO da Critical Catalyst. Depois vamos fazer. Júlia Caramujo, diretora de sustentabilidade do Grupo Germano de Sousa. Ângela Guedes, enfermeira diretora do Bloco Operatório ULS Santo António. E Rita Oliveira, diretora técnica de serviços farmacêuticos do Hospital CUF Tejo e vogal da direção do CPSA. A moderação é de Margarida Alho, vogal da direção do CPSA. Bem-vindos. Boa tarde a todos. Estamos a aproximar-nos do encerramento deste grandioso Congresso Nacional de Saúde e Ambiente e não poderíamos terminá-lo sem concluir, sumarizar as principais conclusões dos 4 workshops que decorreram na passada quarta-feira. Este tem sido um tempo de reflexão, de discussão e de construção de pontes e acreditamos que estas novas súmulas nos permitirão traçar um novo rumo. Sem demoras e pedindo a todos os oradores que cumpram escrupulosamente os 5 minutos que têm atribuídos, passava então a palavra a Emanuel Valpassos, que nos irá sumarizar quais as estratégias para promover comportamentos amigos do ambiente e da saúde nas cidades. Bom, tentando ser o mais sintético e direto possível e pedindo a todos que me acompanhem
neste exercício de síntese que é muito importante tentar cumprir ao máximo. Cabe-me, por desafio, a que agradeço do professor Luís Campos e também da professora Paula Santana, apresentar aqui as conclusões do workshop que aconteceu na passada quarta-feira sobre que estratégias é que podemos desenvolver para promover comportamentos amigos da saúde e do ambiente. Um workshop que foi coordenado pela professora Paula Santana e pela equipa do CEGOT de Coimbra. Tivemos uma série de participantes de todos os espectros, no fundo, da sociedade e do conhecimento. Foram 38 profissionais, líderes e especialistas em diferentes áreas multidisciplinares que tentaram, através de uma visão multissetorial, tentar aqui dar resposta a este desafio que é o que é que nós hoje, com o conhecimento que temos sobre a realidade, sobre a evidência, conseguimos fazer para promover comportamentos mais amigos da saúde e do ambiente em 4 dimensões fundamentais. A dimensão da mobilidade, da alimentação, a dimensão da habitação e dos locais de trabalho como um local onde despendemos grande parte do nosso tempo de vida. Obviamente que esta súmula nasce de um entendimento da relação entre ambiente e comportamentos e a comunidade, como o enquadramento que nos dá, eventualmente, a construção de uma população muito mais saudável, trabalhando a estes diversos níveis. Mas que, obviamente, exigem também a integração com os necessários esforços e requisitos de colaboração, liderança e participação aos mais diversos níveis. Olhando para aquilo que resulta dos pontos críticos que se aliam a este enquadramento, chegamos rapidamente à conclusão que, pensando nos lugares, claramente as autarquias e o governo local desempenham um aspecto crítico, pensando naquilo que é os comportamentos, as escolas e os locais de trabalho e a forma como eles influenciam esses mesmos comportamentos tem também uma relevância extrema, e os cuidados e tudo aquilo que acontece de alguma forma mais próximo da comunidade tem também, pela sua proximidade e impacto, um papel preponderante nesta mudança de comportamentos. Se tivéssemos que pensar transversalmente a todas as áreas nos principais problemas, rapidamente concluímos que os ambientes urbanos não são favoráveis àquilo que é a promoção da saúde e uma vida com bem-estar e coerente com os conceitos de sustentabilidade, que existe um déficit generalizado de literacia em saúde e ambiente, tanto na comunidade como nos líderes que de alguma forma a influenciam nas mais diversas organizações, que as iniquidades socioeconómicas e as diferenças que são injustas são determinantes estruturais destes mesmos comportamentos e que muitas vezes a forma como os diversos assuntos são enquadrados do ponto de vista de comunicação e a própria cultura, muitas vezes, e comportamento conservador que a população tem, faz com que estes padrões desadequados se perpetuem ao longo do tempo. Face a estes problemas, existem ações, obviamente, prioritárias, que também são transversais. O planeamento urbano mais integrado e o trabalho com todos os setores para criar um território, uma comunidade de indivíduos com certeza mais saudáveis. Mas também o investimento em literacia e capacitação aos mais diversos níveis, tanto da comunidade como dos líderes, para que, de alguma forma, eles também consigam verter para a regulamentação, para os processos de certificação e também para diversos incentivos que existem na sociedade, os princípios certos que possam promover esses mesmos comportamentos. Por outro lado, a necessidade de termos mais avaliação de impacto em saúde e de monitorização, principalmente as ações e medidas que são postas em funcionamento na comunidade junto das pessoas. E, obviamente, contar mais com as pessoas e com a sua participação, ou seja, contar com elas para co-criar, no fundo, grande parte das iniciativas e políticas que são desenvolvidas. Nascem daqui também, obviamente, barreiras em termos de diagnóstico, a burocracia, o déficit de liderança capacitada, a fragmentação institucional que existe aos mais diversos níveis, tanto territorial como a ação setorial desagregada, a resistência cultural à mudança e as limitações ao nível dos processos de monitorização e avaliação. Mas também facilitadores. Facilitadores como os processos que recaem sobre as competências das autarquias e de administração pública, tanto a nível local, mas também a nível internacional. Os cuidados de saúde que estão próximos das pessoas. As escolas e as instituições académicas como grandes influenciadoras e promotoras da ciência. As redes colaborativas, não só no meio empresarial, mas também no terceiro setor. E, obviamente, a existência de dados acessíveis e desagregados que possam criar informação e permitir-nos monitorizar e avaliar e evoluir. Portanto, como mensagens finais, deixaríamos sobre a mobilidade como grupo que políticas de mobilidade contínuas, articuladas, coerentes e integradas a nível europeu e local são essenciais para induzir mudanças de comportamento promotoras de um padrão de mobilidade mais saudável.
Do ponto de vista da alimentação, que a alimentação saudável e sustentável é uma responsabilidade partilhada por escolas, organizações e comunidades, que devem nutrir uma rede colaborativa de circuitos de proximidade que transformem a alimentação saudável, não de um privilégio, não de uma exceção, mas de uma regra, de um direito universal. Na habitação, que casas melhores e melhor vividas são a chave para um futuro mais saudável e sustentável, concretizável através de políticas que promovam a habitação digna, a literacia habitacional e o acesso a apoios económicos por parte das populações mais vulneráveis. E por último, mas não menos importante, pelo contexto de nossa vida em que estamos no local de trabalho, o planeamento estratégico a médio e longo prazo focado em impacto em saúde e ambiente, procurando desenvolver programas muito mais descentralizados de promoção de ambientes locais de trabalho mais saudáveis e que criem sinergias entre as organizações. Apesar da síntese rápida e genérica, espero que fiquem aqui as ideias, obviamente, para conseguir traduzir isto para a comunidade e para as iniciativas de todos os profissionais aqui presentes. Obrigado. Muito obrigada, Emanuel, pela clara identificação dos problemas, das barreiras, mas também a definição das ações prioritárias a cumprir. Convido então Júlia Caramujo, do grupo Germano de Sousa, que nos irá apresentar as conclusões do workshop Como reduzir o impacto ambiental dos laboratórios. Boa tarde, já vamos longos com um grande período de reflexão. Quero agradecer ao Dr. Luís Campos a oportunidade que também me deu para, neste final de dia, poder apresentar aqui algumas conclusões do workshop que nós tivemos. Com tristeza nossa, o workshop teve muito pouca adesão, talvez porque não haja preocupação ainda das pessoas, no geral, a não ser nos profissionais que trabalham diretamente no laboratório, com o peso e o impacto que os aspectos ambientais têm nas nossas preocupações e conduzem à produção de imensas toneladas de CO2. Então, o objetivo deste workshop era brilhante, e foi brilhante, embora tivéssemos tido pouca gente connosco, que era trazer à discussão um laboratório privado, que se passava num laboratório público e nos laboratórios da academia. Foram convidadas a doutora Luísa Espinhaço, que iria trazer a experiência do seu hospital e mostrar o grau de maturidade e aquilo que fariam no seu hospital. Eu iria falar, e falei, sobre o que o Grupo Germano de Sousa, grupo de laboratorial privado, 100% português, o Laboratório de Portugal, tem como laboratório privado feito e desenvolvido nestes 3 últimos anos, e a doutora Graça Salcedo iria mostrar o impacto dos laboratórios na academia, porque foi convidada pela Nova Business School para a certificação dos laboratórios académicos. Então, eu deixo aqui os objetivos e os desafios que nós tínhamos neste workshop, querendo acreditar que vai ser um período de reflexão e que para o próximo ano nós tenhamos muita gente connosco e que pensem e que venham à discussão ajudar-nos a conseguir fazer ainda melhor. Nós tínhamos como objetivo apresentar um enquadramento internacional, europeu e nacional dos laboratórios verdes de diagnóstico clínico, quer no setor público, quer no setor privado, e os laboratórios académicos. Tínhamos como exemplo apenas um hospital e apenas um único laboratório privado, porque, infelizmente, nenhum dos meus colegas ou dos meus parceiros tem ainda estas preocupações. Nós somos o único laboratório privado que implementa este desafio, pelo menos que se saiba e que segue este caminho. Promovemos o desenvolvimento de competências para a implementação de boas práticas ambientais. Trouxemos e explicámos às pessoas que estavam connosco qual era a importância da implementação dos diferentes referenciais, quer sejam normas ISO, protocolos das sociedades EFML, My Green Lab, LEAF e recomendações do CPSA. Mostramos exemplos de boas práticas, de más práticas, como a difícil separação ou má separação dos resíduos. Definimos estratégias, procurámos falar com colegas que estavam presentes para o desenvolvimento e aplicação de medidas que visassem a redução do impacto ambiental do laboratório.
Explicámos o interesse da utilização de seguir os diferentes referenciais, porque quer nós, como laboratório privado, quer a colega do hospital público ou a colega que falou sobre o que era a importância e como se tratava o tema nos laboratórios académicos, os aspectos ambientais são sempre os mesmos. As preocupações com a energia, preocupação com a água, preocupação com os resíduos que são produzidos no laboratório e a produção de químicos, que criam em todos sempre os mesmos impactos ambientais. Por se nós identificarmos os mesmos aspectos, os mesmos impactos, agora importa que cada um tenha o seu papel. Percebemos que o grau de maturidade de implementação dos processos é completamente diferente no laboratório privado do que nos hospitais públicos. Porque enquanto as colegas que estiveram connosco mostraram preenchimento de checklists, preocupações, nós já no laboratório privado vamos mais à frente, porque nós já estamos certificados com o My Green Lab com selo verde e estamos em processo de certificação ISO 14001. O laboratório privado vai muito à frente porque tem uma gestão de topo absolutamente empenhada que passa a informação top-down e nos obriga, entre aspas, a cumprir e a fazer imensa formação na área da sustentabilidade para prosseguirmos com o nosso trabalho em frente. Mas, de todo modo, éramos poucos, mas conseguimos que os nossos objetivos para os que estavam presentes tinham sido cumpridos, partilhámos dúvidas, interligámos forças e, a pedido da minha colega Luísa, eu coloquei que ela ficou muito emocionada com a história do colibri, que o Dr. Luís Campos já em várias vezes apresentou, tal como o colibri da lenda, que não ficou parado perante o fogo, mas fez a sua parte, com a água conseguia levar no bico. Eu pergunto, o que é que nós já fizemos hoje para reduzir o nosso impacto ambiental? Pequenas ações conseguem conduzir a grandes reduções e a levar a grandes objetivos. Peço desculpa, era pouco, foi aquilo que eu consegui trazer. E para o ano gostava que o tema do laboratório fosse um grande tema, porque as pessoas se preocupassem e percebessem que nós temos ansiosamente e esperamos ansiosamente pela alteração do despacho, da reclassificação dos resíduos, porque nós não temos economia circular. Tudo aquilo que nós produzimos tem um só destino. A maioria do que produzimos, porque nós também conseguimos separar papel e cartão, mas a maioria de tudo aquilo que nós produzimos tem um fim: aterro e incineração. Muito obrigada, Júlia, por esta súmula referente aos laboratórios verdes e à redução do impacto ambiental nos laboratórios. Convido agora Ângela Guedes, da ULS Santo António, para nos falar sobre o workshop Como reduzir o impacto ambiental nos blocos operatórios. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, resistentes também. Agradeço imenso estarem ainda aqui presentes. Permitam-me agradecer ao Dr. Luís Campos a possibilidade de estar aqui presente em representação da doutora Ivone Silva, diretora do Bloco do Hospital de Santo António e mentora do projeto com o qual eu também co-coordeno o projeto ROSE de Sustentabilidade Ambiental em Sala de Operação, e é nessa qualidade que eu estou aqui também presente a coordenar o workshop com o professor João Queiroz e Melo, que foi uma honra imensa para mim ter esse privilégio. Queria também ainda dizer que nós tivemos um plano de sessão em que quisemos dar voz a projetos que já estariam implementados e depois estabelecer um momento de discussão. Houve partilhas dos projetos, ouvimos reguladores, tivemos vários convidados e também ainda uma perspectiva da medicina veterinária, também englobando aqui o conceito One Health. Tudo num âmbito de bloco operatório, obviamente.
E então, depois de uma tarde de partilhas muito ricas, muito proveitosas e verdadeiramente inspiradoras, o consenso que emergiu deste workshop foi muito claro. A mudança é possível, já existem em blocos projetos que são replicáveis, mas que também exigem mais direção, compromisso e ação estruturada. O primeiro ponto que reuniu consenso foi a liderança, pois nenhuma transformação sustentável acontece por acaso. É necessário que as instituições assumam esta prioridade, como a redução do impacto nos blocos operatórios, que definam objetivos e que criem condições para que as equipas possam agir, portanto, sejam mais proativas. O segundo eixo foi o da educação-sensibilização. Ficou muito evidente que as equipas querem fazer melhor, mas também precisam de mais conhecimento, partilha e visão sobre o impacto das suas escolhas no dia-a-dia, no bloco operatório. Quando os profissionais entendem o porquê, a mudança deixa de ser uma obrigação e passa a ser um compromisso. Falou-se também da importância de replicar estas práticas que já funcionam, como vimos em projetos apresentados, só que não basta identificá-las como boas ideias, é também essencial transformá-las em rotinas. Saber o que fazer, e como fazer ainda melhor, se possível, de forma segura, eficiente e também sustentável. Foi muito valorizada a responsabilização local, a existência de um grupo multidisciplinar surge como uma solução simples e muito poderosa, porque é preciso que haja alguém que mobilize, acompanhe, motive e também mantenha este tema mais vivo dentro dos blocos e das próprias instituições. Surgiu também a necessidade de auditar, peço desculpa que eu agora estou, de auditar e monitorizar. Sem medir não conseguimos melhorar. Precisamos que existam indicadores de resultados, que a evidência mostre o impacto real destas decisões que vamos tomando no nosso dia-a-dia. E, finalmente, sublinhávamos então a importância de avaliar também o ciclo de vida dos materiais e dos processos em casos apropriados e passar a olhar para cada escolha não apenas como um custo imediato, mas todo o seu impacto global, ambiental, operacional e clínico. Se resumirmos esta tarde, poderemos fazer então uma súmula destes itens, sendo que a interligação deles só é possível se também houver partilha. Aguardamos ansiosamente a alteração da lei para assim podermos ser mais incisivos neste propósito, pois ela também limita muitas das iniciativas na atualidade. Este é o caminho para os blocos mais sustentáveis, mas acima de tudo é este o caminho para um sistema de saúde que quer cuidar melhor das pessoas sem comprometer o seu futuro. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, Ângela, por esta clara identificação das barreiras e das estratégias que podemos adotar para diminuir o impacto ambiental no bloco operatório. Chamo assim a minha colega Rita Oliveira, do Grupo CUF, que nos irá apresentar que estratégias podemos implementar para reduzir o impacto ambiental num setor tão importante como o dos medicamentos. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho slides, mas espero estar à altura de fazer as conclusões e de suscitar aqui alguma curiosidade e algum interesse pelas matérias que nós abordámos no nosso workshop. Nós começámos por fazer uma breve apresentação do roteiro de sustentabilidade das farmácias comunitárias, portanto, dividimos o workshop em dois grandes grupos, o medicamento em contexto ambulatório e o medicamento em contexto hospitalar. No ambulatório falámos do que já se faz e vai ser feito nas farmácias comunitárias. Aqui abrimos a discussão a um tema muito importante que depois vai levar a uma das grandes conclusões do workshop, foi os desafios e os problemas que a Valor Med, que faz a recolha dos medicamentos, portanto, obsoletos e que promove a entrega dos medicamentos e das embalagens na farmácia, está a ter por via das obrigações
e da quantidade e de recolha que tem que executar face à licença que lhe foi dada pela APA, correndo o risco e ponderando eventualmente abandonar esta atividade, o que seria bastante problemático. A propósito disso também debatemos e apresentou-se a DIVerde, que é um projeto que visa recolher os cortoperfurantes e medicamentos que são administrados em autocuidado no ambulatório, que pelas mesmas razões e pelas mesmas metas e objetivos impostos pela licença e pela União Europeia, que também está em risco de poder nem sequer arrancar, sendo que é um projeto que é fundamental e que urge, porque no contexto ambulatório as pessoas não têm onde deitar fora, onde recolher, guardar tudo aquilo que utilizam na administração, que cada vez é mais subcutânea, etc., de uma série de classes de medicamentos. Depois partimos para a parte hospitalar e na parte hospitalar foi apresentado um projeto muito interessante de âmbito nacional do sistema de saúde privado e público, que é a determinação da pegada ambiental do medicamento hospitalar. Depois apresentou-se exemplos de boas práticas que já estão a acontecer em Portugal, porque habitualmente nós apresentamos sempre bons exemplos do NHS, etc. E aqui fizemos aqui um roadmap daquilo que está a acontecer em Portugal, desde norte a sul, consórcios entre Portugal e Espanha, etc. E depois abrimos à discussão com os vários intervenientes, sendo que a grande conclusão é: precisamos, ponto número 1, de uma matriz para ponderar e incluir critérios ambientais a quando da compra e negociação dos medicamentos. Ponto número 2, precisamos de informação para dotar os profissionais para escolherem, prescreverem melhor os medicamentos com base em critérios ambientais. E daqui surgiu um grupo de trabalho que irá abordar, portanto, estas duas vertentes: critérios e matrizes de pontuação, majoração dos critérios ambientais a quando da negociação e procurement, portanto, de medicamentos, quer sejam hospitalares ou ambulatórios. Segundo ponto, o que é que nós temos à data de evidência científica, o que é que podemos partilhar e, por exemplo, como podemos integrar esta informação ao nível da prescrição externa, da PEM, através de uma sinalética, de uma nota, de forma a dotar, a capacitar os médicos da informação necessária para que possam fazer uma prescrição mais ambientalmente sustentável. E o grande exemplo, e à partida se calhar será por aí que vamos começar, é a classe dos inaladores. Portanto, penso que todos mais ou menos estamos a par da problemática e da questão das soluções pressurizadas e então, como estavam presentes elementos da Direção Executiva do Sistema Nacional de Saúde e da Comissão Nacional de Farmacoterapêutica, pensámos em desenvolver e ficou constituído um grupo de trabalho que irá pegar nestas temáticas e dar continuidade. Obrigada a todos. Muito obrigada aos 4 representantes destes workshops. Fica então claro que temos um longo e exigente caminho pela frente, no que respeita não só ao medicamento, mas também ao bloco operatório, aos laboratórios e até mesmo às cidades, no combate aos ambientes obesogénicos e à falta de literacia. Mas mostra-nos também que há muitas oportunidades de mudança e nós, aliás, todos nós, podemos ser esses próprios veículos de mudança. Está lançado o desafio. Muito obrigada a todos. Damos por terminada esta sessão de encerramento para a entrega do prémio e muito obrigada pela vossa participação e contributos. Vamos agora proceder à entrega do prémio CPSA Menarini da melhor comunicação oral apresentada no Congresso Nacional de Saúde e Ambiente 2026. O júri foi composto por Júlia Seixas, Filipe Duarte Santos, Cecília Rodrigues e Jorge Cristino. Os prémios serão entregues por Luís Campos e Nuno Borges, diretor da Menarini, que chama ao palco. A segunda menção honrosa foi atribuída a Inês Garcia e Helena Real.
A menção honrosa é para a Escola Missão Continente, projeto de literacia alimentar, estudo piloto de capacitação de indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Passamos agora à primeira menção honrosa, que foi atribuída a Mariana Tovar Chaves, Andrea de Sousa e Gonçalo Chasqueira. A menção honrosa é para sustentabilidade ambiental no setor da distribuição farmacêutica, evolução e boas práticas implementadas em 2024. Passamos agora ao primeiro prémio CPSA Menarini, que foi atribuído a Ivo Laranjinha, Diogo Francisco, Ana Cristina Martins, Liliana Fonte e Pedro Correia Martins. O primeiro prémio é para Regional Variations in Chronic Kidney Disease Burden and Air Pollution Exposure in Portugal. Portanto, muito obrigada, muitos parabéns aos vencedores. Agora, antes da intervenção que vai encerrar o nosso congresso, quisemos oferecer-vos um momento musical da responsabilidade dos dois dos nossos melhores compositores e intérpretes de guitarra em Portugal, Pedro Joia e José Manuel Neto.
Muito obrigado. Vamos terminar esta... Bom, antes de mais, queria agradecer muito o convite para nos apresentarmos aqui neste encontro, neste magnífico, ao grande auditório da Fundação Gulbenkian. É um espaço maravilhoso. E gostaria de vos dizer que vamos terminar esta nossa apresentação com mais uma versão que fizemos de uma composição original do José Afonso, que se chama A Morte Saiu à Rua. Muito obrigado.
meu querido amigo Pimenta, sempre a lembrar-me das coisas importantes. Vamos? Zé, quem vamos tocar? Fado Lopes. Uma boa ideia, Fado Lopes. Muito obrigada, Pedro Joia, José Manuel Neto, por nos brindarem com este momento e com estes temas tão especiais. Senhoras e senhores, estamos a chegar ao fim do 2º Congresso Nacional da Saúde e Ambiente. Mas, antes de passar a palavra a Luís Campos para o encerramento, gostávamos de partilhar convosco um pequeno vídeo.
Em nome do CPSA, gostaria de agradecer mais uma vez a vossa presença e o vosso contributo para um futuro saudável e sustentável. O Luís Campos fará agora o encerramento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara, foste magnífica. Estamos a chegar ao fim. Primeiro que tudo, queria agradecer este magnífico concerto do Pedro Joia e do José Manuel Neto. Nós quisemos trazer aqui este momento cultural porque acreditamos que a cultura é que nos faz, nós civilizados, enquanto a falta de cultura lança-nos para a barbárie. Agradeço aos que ainda resistiram, que tiveram o privilégio de assistir a este concerto. Os parabéns aos recipientes do prémio e agradeço à Menarini o patrocínio do prémio. Eu acho que vamos sair todos daqui com mais consciência dos problemas, mas também mais consciência das soluções, mas sobretudo que quando olhamos para o lado sentimos que não estamos sós. Eu queria terminar chamando ao palco as pessoas que ainda restam da direção do CPSA, faz favor de virem, por favor, subam ao palco, da comissão organizadora, da PCO, da Sílvia, da Vera Natura, que foi impecável no apoio a este congresso, ao diretor executivo, se ainda estiver presente, e ao Paulo Nicola, que dirige o observatório, para uma foto final e uma salva de palmas para eles, sem eles. E com eles damos por finalizado este segundo Congresso da Saúde e Ambiente. Muito obrigado pela vossa presença e até para o ano.